O assunto de hoje é foco. Você acorda, pega o celular, desliza o dedo pela tela e em poucos segundos já esqueceu o que ia fazer. Não é preguiça, nem falta de disciplina. Seu cérebro está mergulhado num vício silencioso. Um vício químico que ninguém te contou, mas que afeta absolutamente tudo. Sua memória, sua concentração, sua produtividade, seu sono. Chama-se dopamina, o neurotransmissor do prazer, da recompensa. E ele está sendo liberado em doses exageradas, o tempo todo, por estímulos cada vez mais curtos, rápidos e intensos. Seu foco não sumiu, ele foi sequestrado. E enquanto você acha que só precisa de mais força de vontade, a verdade é que está travando uma guerra química contra um cérebro que só quer mais do mesmo, mais cliques, mais alertas, mais estímulo e menos simplício. Se você sente que sua mente está sempre inquieta, esse vídeo pode ser o início da sua libertação. Mas primeiro, você vai precisar entender o inimigo invisível. A dopamina não é vilã. Ela é essencial para nossa motivação, movimento e recompensa. O problema começa quando ela se transforma numa droga digital. Cada vez que você vê um like, um novo vídeo, uma notificação piscando, seu cérebro recebe uma pequena descarga de prazer. Parece inofensivo, mas é exatamente assim que o vício se instala. Ao longo do tempo, seu cérebro se adapta a esse nível elevado de estímulo e exige cada vez mais para se sentir motivado. Tarefas simples como ler um texto, organizar o quarto ou até mesmo conversar com alguém parecem chatas, lentas, entediantes. A mente, então, procura o caminho mais curto para o alívio: distração. Essa armadilha é tão eficaz que até mesmo as tarefas importantes da vida, como estudar, cuidar da saúde ou trabalhar em seus sonhos, perdem a batalha para a dopamina fácil. E quanto mais você foge do tédio, mais distante fica da clareza mental. O cérebro não quer fazer o que é difícil. Ele quer fazer o que é gratificante com o menor esforço possível. Por isso, quando você tenta se concentrar por mais de 10 minutos, ele começa a protestar. É como se dissesse: por que ler esse texto quando você pode assistir a 3 vídeos curtos que te dão muito mais prazer em menos tempo? Esse comportamento foi programado. As plataformas sabem disso. Elas estudaram como te manter preso. Cada rolagem, cada alerta sonoro, cada cor e vibração foi pensada para te alimentar com doses pequenas de dopamina. E quanto mais seu cérebro se acostuma com essas micro-recompensas, menos ele tolera o silêncio, o foco e a profundidade. O tédio virou inimigo. Mas o tédio, na verdade, é o portal da atenção profunda. Se você não conseguir ficar entediado, jamais conseguirá criar algo realmente significativo. Porque tudo o que importa exige tempo, presença e desconforto. Talvez você já tenha percebido, sua atenção não dura. Você começa uma tarefa, mas antes de concluir, já está abrindo outra aba, pegando o celular ou se levantando sem motivo. Isso não é falta de foco. É sensibilidade à distração. É como tentar ouvir uma música clássica no meio de uma avenida barulhenta. O problema não está na música, está no ruído ao redor. E esse ruído, hoje, mora dentro de você. Seu cérebro aprendeu que a cada pequeno esforço ele pode escapar. E como a dopamina está sempre ali, pronta para recompensar esse escape, o ciclo se repete.
Você começa a se sentir culpado, improdutivo, frustrado, mas não percebe que não está falhando, está reagindo exatamente como foi condicionado. Você não é preguiçoso. Você está dopaminicamente sobrecarregado. E só quando você entender isso, poderá começar a se libertar do ciclo. A libertação não começa com disciplina, começa com detoxicação. Seu cérebro precisa reaprender a viver sem a urgência constante por estímulo. E isso não acontece do dia para a noite. No início, tudo parece mais difícil. As tarefas ficam monótonas, o tempo passa devagar, o silêncio assusta. Mas é exatamente nesse desconforto que o cérebro começa a recalibrar. É como um vício qualquer. Nos primeiros dias, o corpo resiste, grita, sabota. Mas se você persistir, algo muda. Você começa a sentir prazer nas pequenas coisas de novo. Consegue ler por mais tempo. Consegue escrever, criar, ouvir, estar presente. A dopamina volta ao equilíbrio. E com ela, vem o foco. Porque o foco não é uma força bruta. É um estado de calma, de presença, de libertação do caos. E então, algo incrível acontece. Você percebe que consegue ficar parado, que consegue ouvir alguém sem checar o celular, que consegue mergulhar em um livro sem precisar de música no fundo. Seu cérebro começa a buscar profundidade, não distração. E a produtividade deixa de ser uma maratona forçada para se tornar uma dança equilibrada entre esforço e clareza. Você começa a distinguir o que realmente importa e entende que o tempo não precisa ser preenchido o tempo todo. Na verdade, é no vazio que a criatividade aparece. É na pausa que as ideias se organizam. É na ausência de estímulo que o verdadeiro foco nasce. Essa é a fase em que você começa a se reconectar com quem você era antes de se perder na avalanche digital. Não se trata de abandonar a tecnologia, mas de usá-la com consciência. Porque agora, o controle não está mais nas mãos dos algoritmos, está nas suas. A verdade é que nunca fomos ensinados a proteger nossa atenção. Ensinaram a cuidar do corpo, da alimentação, da carreira, mas ninguém nos ensinou que o foco é um recurso finito e que precisa ser blindado como um tesouro. Hoje, sua atenção é o bem mais disputado do mundo. Empresas bilionárias fazem testes todos os dias para roubar segundos da sua consciência. E cada segundo que você perde é um momento que você não viveu de verdade. Essa não é uma batalha contra o celular. É uma batalha por si mesmo, por uma vida com presença, por uma mente que não fuja o tempo todo, por um coração que consiga descansar em silêncio, sem sentir culpa. Você pode recuperar sua capacidade de estar inteiro em tudo o que faz, mas para isso vai precisar fazer algo que o mundo moderno considera radical: desacelerar. Não por preguiça, mas por sabedoria. Desacelerar não significa fazer menos, significa fazer com mais presença. É sentar para escrever e não se levantar antes de terminar. É ouvir alguém e não pensar em 1000 outras coisas enquanto a pessoa fala. É limpar a casa com atenção plena, como se cada gesto fosse um ritual de cuidado. Esse estado não exige força, mas reconexão. A reconexão com seu próprio ritmo, com o que te nutre de verdade, com o silêncio que cura, com os espaços entre os pensamentos, onde vive sua verdadeira clareza. Seu cérebro foi projetado para alternar entre esforço e repouso, entre ação e contemplação. Mas hoje vivemos apenas no modo estímulo, e é por isso que tantos se sentem esgotados, improdutivos e perdidos. Se você conseguir sair da correnteza e voltar para dentro, perceberá. O foco não se força, ele emerge quando a mente finalmente encontra a paz. Talvez o que você esteja procurando há anos não seja uma nova técnica de produtividade. Talvez o que te falte seja espaço interno. Um lugar silencioso, não do lado de fora,
mas dentro de você. Um espaço onde você não está correndo, não está competindo, não está sendo bombardeado. Apenas está. Você não precisa de mais estímulo, precisa de mais sentido. E o sentido só aparece quando você silencia o ruído, quando você deixa o celular de lado e caminha sem direção, quando observa o céu por 5 minutos sem pensar em postar, quando faz uma coisa por vez e se permite mergulhar nela como se fosse tudo o que existe. O foco não é a ausência de distração, é a decisão de estar inteiro onde se está. E essa decisão, mesmo simples, pode mudar a sua vida. Porque quando sua atenção volta para você, você também volta para si. Você não está quebrado, seu cérebro só está sobrecarregado, mas ele pode se curar, ele pode se reequilibrar, você pode reaprender a focar, a respirar, a viver com calma. Não precisa ser de uma vez, comece com 5 minutos, desconecte, observe o que sente. Vai parecer estranho no começo, vai dar vontade de fugir, mas fique, porque é ali no desconforto do silêncio que você começa a voltar para si. Lembre-se, dopamina não é inimiga, o vício é. E o antídoto é a presença. Atenção plena é liberdade. Foco é um ato de amor próprio. E a vida que você quer construir só pode começar quando você estiver inteiro nela. Se este vídeo fez sentido para você, compartilhe com quem também precisa desacelerar e se reencontrar. E se quiser continuar essa jornada de reconexão com sua mente, inscreva-se no canal Neurovida. Aqui a gente aprende a viver com mais consciência, um pensamento por vez.